Bom dia. Eduarda, bom dia. Estamos aqui iniciando uma live para leitura da Bíblia. Estamos lendo a Bíblia toda. Nós já estamos fechando hoje 1 Coríntios, mas as demais que nós já lemos, deixamos gravado. Tá num link na bio desse perfil. Se você quiser acompanhar, ler a Bíblia toda, nesse ano de 2026, você pode acompanhar por lá. E tá todos os dias aqui conosco, 5h30 da manhã. É muito bem-vinda. Então, ontem nós vimos os versículos 12, 13 e 14. Hoje nós vamos ver dois capítulos, na verdade. Falei versículos, né? Mas são capítulos. Ontem nós vimos Paulo orientando que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo conforme a sua vontade, mas que o cristão ele pode pedir isso também para ele, mas que os dons eles devem ser usados com decência e com o propósito de edificar o próximo e não a si mesmo. Ele colocou também sobre a questão do amor, né? Que o corpo de Cristo se fortalece quando cada membro entende seu propósito e serve com humildade, amor e fidelidade. Então, o corpo de Cristo, ele se fortalece como igreja aqui nessa terra quando os irmãos, eles entendem que tudo deve ser feito com amor e tudo que a gente vai fazer deve glorificar o nome de Deus e edificar o próximo. Hoje nós vamos para o 15, mas antes disso vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, que o Espírito Santo de Deus conduza esse momento, que não seja nada vindo de nós mesmos, mas do Espírito Santo que traga revelação para nós. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade, de misericórdia, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, Pai, da Tua leitura, do conhecimento da Tua palavra. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, o Senhor nos guie, que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus traga-nos revelação divina, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, né? Por mais um dia de vida e de leitura, de oportunidade de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Então, vamos continuando. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. A ressurreição de Cristo. Já começamos aqui falando da ressurreição. Maria Marques, bom dia. Capítulo 15, a ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aqui eu entendo que Paulo está falando, que tem muitas pregações, muitas pessoas falam que uma vez salvo, a pessoa não perde mais a sua salvação. Eu entendo que aqui está falando que a gente perde. Olha, se a gente for ler novamente. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Se guardarem. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, dá para entender que perdemos se a gente não guardar firmemente. Foi em vão a nossa crença momentânea. Versículo 3. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi. Que Cristo morreu, aí Paulo passa a descrever o que é o evangelho, né? Ele descreve aqui, faz um resumo
do que é o evangelho em si. Bom dia, Fabrina. Estamos no capítulo 15, versículo 3. Ele coloca, pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Paulo fez o resumo do que é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. O resumo do Evangelho que Paulo prega e ele coloca: se você crê, você é salvo. Mas você precisa permanecer, o que está dizendo aqui. E a gente ouve muito falar que uma vez salvo, você pode fazer qualquer coisa que você tem a sua salvação garantida. Né? Pela leitura que lemos aqui, não é assim. Para a gente manter a salvação, nós precisamos permanecer também. A ressurreição dos mortos, versículo 12. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Aqui só trazendo um pouco do contexto que estava acontecendo aqui em Corinto. Tinha alguns pregadores, alguns irmãos lá, que pregava que não existia a ressurreição. E aí ouviu esse conflito entre eles. Aí Paulo começa a descrever: ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Versículo 18. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo, pereceram. Quer dizer, aqueles que morreram acreditando em Jesus também pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, Paulo está colocando aqui, indignado com esse pensamento de alguém dizer que não existe ressurreição, de duvidar de que Jesus foi ressuscitado. E ele está colocando, se de fato o pensamento dessa pessoa, a fala dessa pessoa for verdadeiro, então tudo que a gente já fez aqui foi em vão. Aquelas pessoas que creram, morreram crendo que Jesus era o único Senhor e Salvador da sua vida,
quer dizer, está no inferno. Porque ele morreu, tomou uma decisão para ser salvo. Mas crendo em Jesus, crendo na ressurreição de Jesus. Então Paulo traz essa indignação aqui. E aí ele continua no versículo 20. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem, que foi a morte entrou no mundo por meio de Adão, pelo pecado de Adão, né? Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem, que foi Cristo. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Mas cada um por sua vez, os que lhe pertencem. Quer dizer, cada um pela sua decisão. Se você morreu não acreditando que Jesus era o único Senhor e Salvador, esse não está nesse meio aqui. Os que lhes pertencem. Quem é que pertence a Jesus? Aquele que decidiu, né? Que decidiu seguir a Jesus. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, mas vai ser vencida também a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Deus continua acima. Não existe nada acima de Deus. Deus é soberano. Então, ele coloca aqui todas as coisas, exceto Deus. Fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Então foi o Pai que sujeitou todas as coisas a Cristo, mas ele está sobre todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Quer dizer, depois que concluir tudo isso, que Jesus venceu tudo isso aqui na terra, que todos aqueles dele foi ressuscitado e ele deu fim à morte, aí tudo é repassado a Deus, volta à origem, né? Deus passa a conduzir tudo novamente. Bom dia, Salvadene. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Quanto a nós, porque nos expomos a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, Paulo está colocando. Se não existe a ressurreição, por que nós estamos aqui lutando, defendendo o nome de Jesus, colocando que ele é o caminho, é o único Salvador? Claro que existe. Claro que existe a ressurreição. Aí ele continua, ele citou aqui uma passagem de Isaías 22:13. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não existia a ressurreição, em que a gente acredita? Que nós acreditamos
é na eternidade, né? Numa vida com Jesus, no reino de Deus. É isso que acreditamos, né? Nós cristãos. E ele está colocando aqui que se isso não existir, então vamos comer e morrer, somente isso. Não vai existir mais nada. Aí o versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Recupere o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo praticamente mandou o povo estudar e largar as más companhias. Ele colocou aqui, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com os maus ensinos. Então, Paulo chama a atenção. E nós, trazendo para o nosso dia, o que mais influencia a gente hoje? As pregações na internet. Se a pessoa, quem está firme na igreja, está tranquilo. Mas, porque ouve a pregação e confere na palavra. Mas aqueles que se alimentam só de palavras soltas pela internet, é um risco muito grande, perigo muito grande. Porque ele não vai lá na Bíblia para conferir. E isso acaba desviando a fé da pessoa. Continuando, versículo 35. A ressurreição do corpo. Mas alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce? A não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser? Mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo, segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Paulo ele colocou e fez uma analogia com a semente, né, que plantamos. Ele coloca, para que aquela semente ela nasça, primeiro ela precisa morrer, para depois ela vir. Né? Ele está colocando que o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser? Eu entendi que a pergunta da pessoa era: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Aí Paulo, no meu entendimento foi: se você planta milho, um grão de milho, vai nascer de milho. Mas se você planta trigo, vai nascer trigo. Se você é cristão, um ser humano, você também vai permanecer ser humano. Só que não num corpo humano, mas num corpo espiritual. Porque para você ressuscitar, primeiro você precisa morrer com a semente. Primeiro, a semente para gerar uma árvore, ela precisa ser morta. Se ela não for, se ela for guardadinha num vidro ali bonitinho, ela continua semente. Mas para que elas tenham essa transformação de virar uma árvore frutífera, ela precisa ser morta. E assim ele está dizendo para nós também. Para que haja a ressurreição, precisamos morrer essa carne, esse corpo humano. Foi o meu entendimento. Então, versículo 39. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne. Os animais têm outra. Bom, as aves, outra. E os peixes, outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória.
Eu vou ler novamente essa passagem, esse versículo. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, o corpo humano, a carne, né? É perecível, vai destruir. E ressuscita, imperecível, ressuscita em espírito para a eternidade. É semeado em desonra e ressuscita em glória no reino de Deus. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder, mesmo não importa a idade, mas vai ressuscitar em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, Espírito que dá vida. Jesus Cristo, né? Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural, assim como nós. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, que foi Adão, né? Deus fez do pó da terra. O segundo homem, que foi Jesus, do céu. Os da terra são semelhantes aos da terra. São semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Nós somos semelhantes a Jesus. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Paulo está nos dizendo, nem todos vai morrer. Jesus volta antes. E é isso que está nos dizendo, né? Que nem todos vão morrer, nem todos vão adormecer, mas vão ser transformados com o som da última trombeta. Fica tranquilo, nesses que não. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Está em Oséias 13:14. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Não tem mais poder nenhum sobre a humanidade. A morte está debaixo dos pés de Jesus. Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto é bonita essa parte, né? Versículo 57 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então, Paulo fecha
esse capítulo 15 com essa instrução para nós. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, que nenhuma orientação contrária à palavra, contrária à Bíblia, venha mudar o nosso pensamento, a nossa fé. Sejamos inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, sempre, não está colocando de vez em quando, está colocando sempre, dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. Então aqui, gente, ele coloca para nós, né, que a vitória de Jesus sobre a morte se torna a promessa da nossa própria vitória. Nós cremos, nós cristãos cremos sim, que existe a ressurreição, que Jesus ele venceu a morte e que ele ressuscitou e que todos que crêem nele também vão ressuscitar. É mesmo? Então o encerramento desse versículo é Paulo nos animando para a gente continuar firme, para a gente continuar inabalável, que nada venha mudar a nossa fé e para a gente continuar a obra do Senhor. Então vamos, aqui nós fechamos o capítulo 15 e vamos para o capítulo 16, o fechamento. Ele é bem rapidinho, tá, gente? Ele é bem rápido porque é bem curtinho. Amém? Vamos continuar? Capítulo 16. A coleta para o povo de Deus. Quanto à coleta para os santos, faça como ordenei às igrejas de Galas. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ele já começa o capítulo orientando a igreja a ofertarem, né? E aqui coloca no primeiro dia, que é no domingo, primeiro dia da semana. Então, é uma orientação, mas ele lá embaixo ele coloca: então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Paulo aqui orientou que os irmãos fizessem essa coleta, que cada um ofertasse conforme o que eles ganham. Para quê? Para beneficiar os irmãos em Jerusalém, né? Que os irmãos estavam necessitados. A oferta não era para Paulo, a oferta era para ajudar os irmãos em Jerusalém que estavam necessitados. Então, a questão da oferta desde o princípio da igreja. Não é uma coisa criada agora. Versículo 6, continuando. Me ajudem a seguir viagem aonde quer que eu vá. Versículo 7. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. Quer dizer, Paulo, um homem que estava cumprindo uma palavra, que vivia debaixo de uma palavra de Deus, ele fala aqui, né, que porque uma porta ampla e promissora me foi aberta. Então, Deus abriu uma porta grandiosa para Paulo, mas em seguida ele fala, e há muitos adversários. Nós, muitas das vezes, pensamos, né, e acreditamos muito nisso, que quando Deus abre uma porta para nós não vamos encontrar adversários, diversidade, desafios, problemas.
nós vamos encontrar tudo prontinho. Não é isso que Paulo coloca aqui. Nós vimos também na trajetória de Paulo, nas viagens dele, naquele navio, quanto ele e toda a equipe sofreu no mar, não é mesmo? E olha que ele estava cumprindo uma palavra do Senhor. E aqui também ele coloca: uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. E aí eu trago para a nossa vida. Muitas das vezes o Senhor, ele dá um projeto para nós, né? E aí vem os problemas, os adversários, as dificuldades. E a primeira coisa que a gente pensa, isso não é de Deus. Que se fosse de Deus, trazia paz. Estava tudo fácil. Mas se tem esses problemas aqui, vou largar porque não é de Deus. E aí, muitas das vezes, a gente deixa o projeto, o propósito, a missão que o Senhor, a porta que estava aberta, quando a gente está colocando o pé para entrar, a gente desiste. Por quê? Porque encontrou algum problema. Mas não, muitas das vezes as adversidades é justamente o que Deus está fazendo para nos fortalecer. Muitas das vezes é isso que a gente precisa. Porque nós precisamos nos fortalecer nesse processo até chegar lá, para que a gente tenha condições suficientes para assumir aquela bênção que o Senhor vai nos dar. E aí, às vezes, a gente desiste, né? Então, aqui, versículo 10. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, versículo 12. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis ir agora, de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Então, no momento não era adequado para Apolo. Versículo 13. Estejam vigilantes, estejam de olhos abertos. Fico lendo aqui, fico pensando, meu Deus, que paizão Paulo foi. Paulo orientava em tudo, todos os detalhes, gente, tudo, não ficou nada para trás. Paulo falou de tudo, de casamento, de alimentação, de vida espiritual. Tudo Paulo falou. E aqui ele continua: estejam vigilantes, sejam atentos, gente. Cuidado, mantenham-se firmes na fé. Não vacile não com essas conversas. As pessoas de pouca fé. Aí ele continua: sejam corajosos, sejam fortes. Façam tudo com amor. Olha a quantidade de orientação Paulo deu aqui, né? Uma atrás da outra. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes. Façam tudo com amor. Essas orientações é para nós hoje também. Versículo 15. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegre-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando na parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como estes merecem reconhecimento. Ele está recomendando homens de confiança. Nesses aí você pode confiar. Então nós também temos. Quando a gente vai verificar a história das pessoas que a gente segue, as pessoas que a gente ouve a palavra, a gente faz essa conferência aqui, né, se realmente o que ele prega é o que está na palavra,
E aí sim, a gente fica tranquilo, né, em ouvir o que aquela pessoa está falando. E aqui Paulo está orientando, né? Esses aí você pode, porque eles foram os primeiros, né, a se converterem. Eles me ouviram. Então são pessoas de confiança. Eu estou falando das minhas palavras. Então, aí, saudações finais. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila, que está desde o começo, né, gente? Os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Esse casal tinha uma igreja na sua casa. Tinha uma célula, tinha um pequeno grupo, tinha um PG na sua casa. Todos os irmãos daqui enviam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo, um beijo sem malícia, né? Beijo santo. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. De próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Não é porque Paulo é ruim, está amaldiçoando ninguém, não. Aqui eu entendo que se alguém não ama o Senhor, que deu a vida por nós, que morreu, que sofreu por nós, a própria pessoa está se amaldiçoando. Não precisa de ninguém, né, amaldiçoar. Só basta, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoada. Quer dizer, é uma pessoa que não tem a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Então, Paulo termina, né? Fecha tudo isso aqui de uma forma carinhosa com os irmãos, com cuidado. E a gente vê que a igreja é isso, né? A gente ter cuidado um com o outro, ter essa atenção, esse carinho, essa simplicidade. Então, o encerramento da carta nos lembra que toda prática cristã perde o sentido se não for guiada pelo amor. Toda prática cristã deve ser guiada pelo amor, porque se não for, não tem nada a ver com Cristo. Afinal, dons, conhecimento e trabalho só refletem verdadeiramente Cristo quando nasce de um coração cheio da graça de Deus. Se não for, não transmite o amor de Jesus. Então, nós fechamos aqui o livro de 1 Coríntios com essa mensagem que Paulo nos escreveu, de forma carinhosa, com esse cuidado. E eu quero ler, fechar com o capítulo 58, do versículo 15, que Paulo colocou a nós. Começar do 57. Fechando todo esse livro. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Nada que a gente faça para Deus é inútil. Nada. Então que a gente permaneça firme, inabalável, que nada venha mudar a nossa fé. Amém? Amém, amém. Concluímos mais um livro da Bíblia, com a graça de Deus. Então vamos orar em gratidão ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus, de conhecer a Tua palavra, de conhecer o livro de 1 Coríntios, meu Deus. Obrigada, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue nos alimentando com fé, que o Senhor nos fortaleça com a Tua graça, que o Senhor nos dê sabedoria divina. Amém. Amém, amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco todos os dias.